Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi. Patrocínio Inforcomp. Abrilhantando o nosso cenário, mais uma obra da escultora Joana, uma obra chamada Romance. E quem quiser conhecer mais obras dessa artista, o site é www.joanesculturas.com.br. Voltando ao nosso tema de hoje, que é hora extra ou banco de horas, vamos ver como é que isso reflete lá na frente, quando isso acaba resultando num processo trabalhista. Nosso convidado de hoje, para falar sobre esse assunto, é o doutor Leonardo Teloz Orsi, advogado trabalhista, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite, José. Leonardo, vamos conversar então. Primeiro, a sua atuação é defendendo a empresa ou defendendo o trabalhador ou ambos? Vamos dizer que 90% é defendendo, focado na defesa da empresa, do empregador. E 10%, mais ou menos, defendendo o empregado, o trabalhador. E é verdade que a hora extra é a porta de entrada do processo trabalhista. O que significa isso? Sem dúvida. A maior causa hoje que leva o trabalhador, o empregado, a procurar a justiça do trabalho é o pedido de hora extras. Então sempre começa pela hora extra, mas aí sempre vem mais algumas coisas agregadas, né? O carro-chefe é a hora extra, tá? Depois vem sempre alguma coisinha que está porventura não foi paga, alguma coisa, mas a hora extra é o carro-chefe. É o carro-chefe, né? Sem dúvida. Então se o relógio de ponto eletrônico, o novo relógio, o REP, né, conseguir o objetivo do governo de reduzir as horas extras, de reduzir não digo, mas de administrar melhor e fazer com que elas sempre sejam pagas, a tendência é então diminuir os processos trabalhistas. Sem dúvida nenhuma. Com esse novo sistema de marcação de horário de trabalho, com certeza deve cair muito o número de processos de trabalho. E me diga, então você tem bastante processo pedindo hora extra. Agora, como é que é isto? O empresário não paga hora extra, ou ele paga e o empregado inventa que teve mais hora extra, ou o que acontece? Por que tem muito processo trabalhista de hora extra? O que acontece na verdade? Vamos falar a verdade aqui para esse público. Vamos dizer que a grande maioria não paga. A grande maioria não paga. E eu vou dizer que também porque a grande maioria não paga por causa que a carga tributária que incide em cima das horas extras, tanto trabalhista e tributária, é muito pesada para a empresa. Realmente, porque a hora extra, além de ter o percentual de acréscimo na hora extra, ela reflete depois em férias, ela reflete em 13º, né? Ela reflete na indenização, as médias, como nós já vimos em programas anteriores, né? Ela reflete no DSR, nós vamos discutir também posteriormente. Reflete em fundo de garantia, INSS, imposto de renda. Além de ser uma hora de 50% a mais, no mínimo 50% a mais do que a hora normal de trabalho. Fora quando é hora de domingo, que normalmente é 100%. 100%, ou domingos, feriados, 100%. Então, normalmente acontece isso. A empresa não paga e o funcionário vai para o processo trabalhista. E a gente está há muitos anos em departamento pessoal, nesta área de desenvolvimento de software, e antigamente a gente percebia, principalmente até na construção civil, que pagava-se muito errado. Era muito comum realmente não pagar as horas extras e ir para o processo trabalhista. Nesses últimos 30 anos ou mais que eu estou nessa área, eu estou vendo ao contrário, eu estou vendo começar as empresas a se preocuparem muito mais em pagar certo do que pagar errado. Porque antigamente a empresa pagava, se ela tem 100 funcionários, pagava errado 100, um entrava com processo trabalhista, era lucro. Hoje não, se tem 100 que ela não paga, no mínimo 95 vai entrar com processo, não é verdade? Com certeza. Mudou muito hoje em dia. Mudou esse foco. A busca pela justiça é muito maior hoje do que era antigamente. É, né? Muito e mesmo assim ainda tem gente que continua teimando em pagar errado. Pagar errado. Sem dúvida. Então é interessante, né? E o que acontece? Bom, chegou lá no fórum. Né? O que acontece chegando no fórum? Qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, em toda audiência, é tentativa de acordo. É tentativa de conciliação entre as partes. Que já começa fora da sala, né? Geralmente sim. Normalmente os advogados já se reúnem lá no corredor. Mas geralmente não dá muito certo. Não dá muito certo. Precisa realmente um juiz intermediar para
para conduzir para a solução amigável. E aí, então, não chegamos num acordo, fomos lá para a sala do juiz. Pois não. Aí o que acontece? Aí quem é que provoca o acordo? É o juiz? O juiz, primeira coisa que o juiz fala, é pergunta para a empresa se há uma possibilidade de acordo. Se há, se não há. Se há, ela pergunta de quanto. Sim. Depois é perguntado para o empregado, através do seu advogado, se aceita a proposta, não aceita, se quer mais, se quer menos. Aí começa a negociação. Aí começa aquele jogo de achata. Exatamente. Né? A empresa cede um pouquinho, aí o empresário vai cedendo um pouquinho, aí às vezes o juiz dá uma... até pelo que ele leu no processo. Pelo que ele leu do processo, pelo que ele leu da defesa, pelo que a empresa trouxe de documento para ele, geralmente ele vai apertar, pender para um dos dois lados. Quer dizer, o aperto dele não é na maluca. Não é o aperto dele já... Não favorece o empregado, não favorece a empresa. Ele vai mesmo pelo que está no processo. Ele vai pelo que está no processo e como que será feita a prova desse processo. Tá. Quem tem uma prova mais forte, uma prova mais fraca, quem tem mais chance de perder, quem tem mais chance de ganhar, ele expõe esse risco para a pessoa para forçar um acordo. Um acordo justo, então. Exatamente. É um acordo justo. É? Então é muito interessante, porque a maioria dos processos não vai para frente, fica no acordo. Agora, tem alguns que vão para frente. Alguns vão para frente. E aí? Aí, muito bem. Passada essa fase de acordo, começa a instrução processual. Quando serão escutadas as partes, será ouvido primeiramente o reclamante, o empregado, e depois a empresa, e depois as testemunhas que eles trouxeram para o dia. E aí, como é que você prova que fez hora extra ou que a empresa prova que pagou? São as testemunhas? Não. Primeira coisa, tá, é o controle de jornada. O controle de jornada, se feito corretamente, ele vai servir de prova para hora extra da empresa. Controle de jornada, você quer dizer o ponto? O ponto. Controle de jornada, pode ser ponto, pode ser mecânico, mais mecânico, eletrônico, uma das 3 possibilidades. Muito bem. Primeira coisa. A prova documental, ela não tem hierarquia sobre a prova testemunhal. Uma não vale mais que a outra, são iguais, tá? Mas, com certeza, se tiver o controle eletrônico corretamente preenchido, favorece mais a empresa. O que é o controle correto? Primeira coisa, o controle feito conforme o horário de entrada e saída real do funcionário, tá? A justiça não admite mais controle de jornada de forma de preenchimento religioso, uniforme. Um exemplo, das 8 às 18 todos os dias. 8, 18, 18. Nem adianta levar, porque não tem validade como meio de prova. Número 1. E feito isso, a empresa poderá, se ela levar o controle de jornada. Ela pode não levar o controle de jornada. Ela é obrigada a ter controle de jornada. Pelo artigo 74, parágrafo 2º da CLT, é obrigatório o controle de jornada. Se ela não tiver esse controle de jornada, ela poderá sofrer uma sanção administrativa. O auditor fiscal do trabalho vai lá e multa a empresa conforme a legislação. Ela tendo controle de jornada, ela poderá ou não levá-lo à justiça. Ela poderá ou não fornecê-lo como meio de prova. A empresa não é obrigada, não existe nenhuma lei que obrigue ela a levar o controle de jornada. Entendi. Então ela pode não levar. Principalmente se desfavorecê-la. Aí o que acontece? Se ela não levar, tá, a presunção de veracidade do que ele alegou na inicial dele, do horário, tá, passa a ser do funcionário. Ele passa a ter presunção de veracidade, ou seja, o que ele está falando é verdade. Até que a empresa prove o contrário. Muito bom. Doutor, agradecemos a sua presença, contribuiu bastante para o nosso programa. Esperamos tê-lo conosco numa próxima oportunidade. Pois não, muito obrigado, eu que agradeço, José. Pessoal, estamos encerrando esse segundo bloco, né? Voltaremos a seguir contando um case de instalação bastante significativa. Até já.